Fala pessoal, tudo bem? Gente, hoje a gente está aqui no nosso primeiro Conecta Cast. É um podcast, vamos dizer assim, não só para vender e não só para passar o sucesso. Claro que isso é consequência, claro que isso vai fazer parte. Mas a ideia é passar, vamos dizer assim, compartilhar a jornada dos empresários, né, dos empreendedores, quais foram as dificuldades que eles tiveram até estar no sucesso e quais são as dificuldades para se manter nesse sucesso. Então, para começar, estou aqui com o nosso amigo, cliente, Eduardo, da família de Itália. Eu tenho dificuldade de falar família de Itália porque a razão social é outra, viu, gente? Como eu sou contador, eu só trabalho com a Duffer, que é o nome da empresa. Mas o nome fantasia é Família de Itália. Du, fala pra gente então um pouquinho sobre a família de Itália, sobre a marca, sobre os produtos, sobre a empresa no geral. Joia, é um prazer estar aqui, Dani. Bom, a minha história é um pouco longa, no entanto, eu vou tentar encurtar ao máximo aqui. Família de Itália é uma empresa familiar e com décadas de história, né? Hoje o nosso ramo é de indústria alimentícia, fabricação de massas, né? Massas prontas, semi-prontas, congeladas. Atendemos todo tipo de comércio e a nossa história ela começa lá atrás, né? Nossa empresa ela tem 6 anos no mercado, no entanto, com essa marca, no entanto, tem décadas de história. Tudo começou eh, dentro da casa da minha avó, onde minha mãe, minha avó e minha tia começaram ali com uma fabricação pequena de nhoque de batata. Que é muito interessante que assim, elas fizeram, minha avó italiana, brava, né, como todo italiano, conseguiu produzir 5 quilos de nhoque no dia, pegou uma sacolinha, ônibus, centro de Campinas, foi vender aquele nhoque. Chegando ali na Rua Conceição, existia uma casa de massa ali, ela entrou, né, o proprietário já falecido, seu Homero, também um italianão bravo, ela ofereceu, ele falou: "Não, não quero, não Mas ela quero já esse conhecia ele ou nhoque". não? Não, O não cara que é coragem. conhecia, cara, é coragem, de ônibus, cara, pra você ver a dificuldade. Isso há 40 anos atrás. Então ela desceu, ofereceu, ele não quis, mas ela muito insistente, né, como todo empreendedor insistente ali, ela falou: "Não, vamos fazer assim, fica com esse nhoque aí, 5 quilos, se você gostar, você me liga, eu trago mais, se você não gostar, eu volto aqui, busco e pronto". Ela pegou o ônibus, voltou para casa, chegou em casa, o telefone tocou. Seu Homero: "Ó, dona Maria, seu nhoque vendeu tudo já. Traz 30 quilos para mim amanhã". Parou à noite. Coitada, exatamente. Imagina ali dentro de casa, naquele fogãozinho pequeno, aquelas panelinhas. Aí a minha mãe, minha tia e minha avó varou a noite trabalhando, trabalharam, fizeram os 30 quilos de nhoque dele, levou. Nisso começou a história. Então aí entrou os irmãos da minha tia, né? Os irmãos do meu pai. Meu pai entraram, começaram com uma cozinha ali totalmente artesanal e começaram a trabalhar. E trabalharam assim por longo tempo. Eu, inclusive, com 14 anos, iniciei ali com eles, né? Eh, Quando foi próximo de 2020, eles sentiram a necessidade de ampliar, né, vamos montar a nossa empresa, mesmo porque é uma empresa que eles atendiam dessa forma, né, fazendo produto artesanal ali, fechou, 90% do faturamento era desse cliente, e tiveram que ir com a cara e com a coragem. Logo de início, um dos meus tios, que foram em 3, meu pai e mais 2 tios, um dos meus tios já não aguentou a Já pressão e foi. já, tchum, pulou fora, e ficou meu pai e um outro tio, de 2020 a 2017. Aí eles vieram ter problemas com relação societária deles, e eu e meu irmão sempre ali junto, trabalhando, né? Como eu disse, eu comecei com 14 anos. Na época, eu trabalhava com distribuição e com vendas, né? Para eles, e meu irmão na produção. Vendo aquela situação, falamos: não, não vamos esperar a coisa piorar. Vamos, Fernando, eu e você, é o que a gente sabe fazer. Imagine se isso acabe. Como que a gente faz? Então, nós abrimos em 2016 a Duffer, a família de Itália, né? Eu e o Fernando, a princípio, e fomos tocando. Dufer, Eduardo e Eduardo e Fernando. Fernando, exatamente.
E fomos tocando. Em 2017, infelizmente, essa empresa do meu pai e do meu tio veio a fechar e foi aonde, do dia para a noite, a gente triplicou a nossa produção, porque todo o mercado estava ali disponível para nós, né? Eles pararam e nós continuamos. Isso tem 6 anos. Em 2020, nós, graças a Deus, conseguimos comprar nossa sede própria, um prédio com mais de 500 metros quadrados. 4 anos depois. 4 anos depois. Bem na pandemia, nós mudamos. Na semana da pandemia, que tudo fechou, que era aquela dúvida, o que vai ser? A gente falou, agora é a hora. Vamos mudar. Graças a Deus deu tudo certinho, as liberações, tudo em cima, tudo bonitinho. Mudamos. Hoje a gente está com a nossa empresa nova, equipamentos novos, e estamos tocando no mercado assim, aí. Eu pude acompanhar desde o início. A gente pode dizer e até encorajar quem está vendo aqui que, assim, o que eu ia te perguntar, qual foi o momento? O momento foi o momento da crise. Exatamente. Né? O momento que você de vida te chamou, Fernando, ou a gente abre o nosso, ou não vai... na realidade, assim, como empreendedor, acho que cada um tem o seu momento. O meu momento foi esse. Quando eu vi que existiria aquela necessidade. Dani, assim como meu pai praticamente nunca trabalhou como CLT, ele sempre foi dono de algo. Então, meu pai já teve malharia, meu pai já teve oficina mecânica, meu pai já foi mascate. Então, ele sempre empreendedor, eu acho que eu herdei um pouco disso, tá no sangue. Aí eu falei, não, Antes dele já teve uma, né? Não, então, aí que eu ia chegar. Com 18 anos, eu cheguei neles, né, e falei, não quero mais trabalhar para vocês, eu quero agora ser vendedor, distribuidor. E houve ali uma resistência, mas no fim comprei uma Fiorino e fui vender os produtos dele, né? Trabalhei dos 14 aos 18 registrado, não tenho mais registro na minha carteira. Aliás, nem com 14, com 16. Ali você deixou de ser CLT. Sim. Então, com 18 anos, você falou, CLT para mim... Acabou. E aí eu comprei uma Fiorino e fui vender. E tô vendendo os produtos dele. No meio do caminho já abri uma distribuidora e fui vendendo, eu e minha mulher. Tive Empório, que acho que você lembra, né? Para chegar na Duffer, na família de Itália. Né? Então, iniciou nesse momento da crise dos dois, onde eu vi a necessidade de eu poder de eu ter que, né? E assim, até pegando o gancho, já teve o Empório, teve distribuidora, teve vinho, já, né? Teve... Queijo, cachaça. Vamos dizer assim, quais foram os principais desafios? Porque hoje, querendo ou não, você tem uma bagagem, você tem uma experiência de gente de muitos anos, vamos dizer assim. Não vou falar que você é velho, né? Mas de velho. Você tem uma experiência velha. Então, vamos dizer assim, qual foi os principais desafios que você sentiu e manter o que você conseguiu manter e, vamos dizer assim, manter o que você tem hoje? Sim. Porque o Empório teve a dificuldade, vendeu. Sim. Então, o que você tirou de lição disso daí? Olha, Dani, todo dia é uma lição. Eu vou me direcionar um pouco mais à Duffer, a família de Itália. Hoje, acho que o principal desafio do empreendedor que ele quer fazer as coisas certinho, é conseguir passar por todas as burocracias que existe, né? Hoje a Duffer ela tem que ser legalizada com a Anvisa, com o órgão ambiental, com prefeitura, corpo de bombeiro. Eu acho que para quem vai empreender tem algumas burocracias que acabam atrapalhando, atrasando um pouco mais o seu processo, né? Hoje, para a gente conseguir pôr a Duffer em funcionamento, a família de Itália em funcionamento, foram 6 meses para conseguir todas essas liberações, pagando aluguel, adequando o espaço. Então, assim, essa é uma das maiores dificuldades, porque você tem que investir, às vezes, o que você não tem, esperar para começar a trabalhar, e aquela ansiedade, né? Pedido chegando, precisando entrar grana. Não, você precisa atender o cliente, você precisa trabalhar e você não pode, por quê? Porque você tem que trabalhar certo, é alimento, é uma responsabilidade muito grande, né? E qual é o risco de você fazer, aí depois você fala, olha, falta 20 centímetros aqui. Aí você fala,
Não acredito. Eu vou ter que Dani, parar tudo, isso reformular toda a minha fábrica por causa de 20 centímetros, 30 centímetros. é exatamente isso. E isso aconteceu conosco, tá? Basicamente, a reforma pronta, chega um momento que um desses órgãos fala assim, aqui não pode ser aqui, tem que ser ali, e a gente tem que fazer essas adequações. Então, isso é uma segurança para o cliente? É uma segurança. É uma segurança para nós, que depois que você consegue todas essas liberações, acabou. Mas é custoso, é cansativo, é desgastante. Então, acho que uma das maiores dificuldades foram essas. E depois o mercado em si, porque o mercado é uma selva. Você tem que ir para cima, né? Então, acho que é um pouco disso. Por exemplo, que eu percebo até de outros empresários. Às vezes, você fala assim, Dani, achar o preço de venda. Porque assim, o pessoal consegue achar o custo do produto. Sim. Mas encaixar com o preço de venda acaba se tornando uma dificuldade. Para vocês, foi uma dificuldade isso daí? Dani, não só foi como ainda é. Por que que ainda é? Porque assim, imagina você tem uma fábrica, você vai industrializar, fabricar um produto e vai pôr no mercado. Você vai ter seus concorrentes. Alguns deles trabalham de forma muito diferente que a sua, matéria-primas barata, coisa inferior. E você precisa manter sua qualidade, né? A gente preza muito isso hoje, a qualidade, né? Então, a matéria-prima sua a embalagem, enfim, tudo você tenta trabalhar direitinho. Só que aí você tem que fazer a sua pesquisa de mercado. Você tem seu concorrente que vende muito interessante, a gente tem hoje mais de 30 itens, mas aqui como está o pastel, eu vou dar uma dica do pastel. Você pega uma massa de pastel no mercado totalmente pigmentada, escura, é aquela massa de uma farinha muito barata. Aquele cara vende um pastel hoje por R$3, exemplo, e você acaba tendo que vender o seu por 5, por quê? Porque a sua matéria-prima é A. A sua matéria-prima é aquele pastel que você vai pôr no mercado e vai se manter na mesma tonalidade, mesma consistência. Massa é assim, ela tem que se manter fresca do momento que ela foi feita até o momento que ela vai ser consumida. Então, a gente tem essa dificuldade, porque a gente tem um período para poder colocar esse produto no mercado com aquela tabela, e aquela tabela não pode alterar, oscilar muito rapidamente. Você trabalha aí com ela... Eu trabalho hoje com a minha tabela em torno de 6 meses para fazer uma segunda alteração. Só que hoje eu compro a farinha, um exemplo, por R$50 uma saca, daqui 6 meses eu estou comprando por 60. Só que eu ainda não mudei meu preço. Minha margem cada dia é menor. E eu acompanhei, então eu posso falar. Quanto tempo... Porque o Du, a gente brinca que o Du ainda fala assim, Dani, tecnologia não é para mim, não. É verdade. Então o pessoal, se der para a gente depois editar e pôr, o Du tem uma planilha de custo. Só que a planilha de custo é uma folha. Ele coloca lá, nhoque. Não, mudou. Aí vem aqui, ó. Quantas horas? Tem 6 meses que mudou. Quantas horas ou quanto tempo você demorou para precificar? E vamos dizer assim, porque eu vi lá, Sim. Você criou um processo. Sim. Olha, Dani, realmente, como eu conheço todo o processo, do começo ao fim, então eu tenho condição de pegar desde a minha matéria, desde da minha receita, usar todas as matérias-primas, os meus custos, eu fazia isso. Mas, para fazer isso na unha, eu levava 2 dias, uma semana. Isso conciliando com os demais trabalhos, né? Então, mudou, graças a Deus, né? Você saiu, você deixou agora eu tô com uma menina lá que me ajuda muito, a Luana, ela pôs isso pra gente tudo na planilha, bonitinho, então ficou muito mais rápido, muito mais ágil. Mas mesmo assim, fazendo na unha, depois que eu tinha o meu preço, não era aquilo. Eu tinha que correr, fazer pesquisa de mercado para ver o quê? Quem eram os meus principais concorrentes, qual que era o preço, e ver se eu conseguia manter o preço dos caras, pelo menos para mim ter mercado. Mesmo que eu fosse ganhar menos, entendeu? Para mim ter o mercado. Então, essa é a dificuldade hoje nossa de custo também. Então, você tinha que não ganhar tempo, né? Eu ia falar perder tempo, mas você tinha que ganhar tempo. 2 dias fazendo o custo, Sim. Indo para a rua, pesquisa de mercado, para conhecer aquilo que todo mundo fala 5 forças. Sim. Conhecer seus concorrentes, Sim. saber o preço deles, o produto deles. E tinha o Fernando lá na fábrica. Sim. A rotina da fábrica. Como que funciona essa rotina, vamos dizer assim, fabril?
Bom, lá é assim, hoje nós somos 3 sócios, né? Sou eu, o Fernando, meu irmão, Legal. e o meu pai, né? Que nós trouxemos pra gente quando veio a fechar a dele. O meu pai tá mais tranquilo, a gente tenta deixar ele com serviços um pouco menos Que não dá pra bater de frente, né? difíceis, Com o pai. Isso. A gente deixa ele mais quietinho ali. Agora, comigo o Fernando é assim, o Fernando é totalmente produção, totalmente operacional, sempre foi. Então, se você falar para mim assim, Eduardo, qual que é a composição do pastel? Eu sei, mas quem sabe a gramatura de tudo, quem sabe pegar o ponto, quem sabe... Isso é o Fernando. Legal. Né? Então, o Fernando é produção. Ele cuida de todo o pessoal, ele cuida de toda a produção. Então, se o produto vem com alguma... A gente devia ter trazido ele, porque assim, uma coisa que eu ia perguntar pro Fernando além da produção, tem o valor humano. Sim. Que se falar pro ele, acredito eu, que é uma dificuldade de muitos empresários. Uma coisa é falar assim, eu prefiro lidar com 10 máquinas do que com 2 com certeza. ser humano. Então ele tem que conciliar a produção máquina isso. E ainda a produção humana, isso. né? Ô, Dani, apesar de nossos produtos serem feitos por uma indústria, ele é muito artesanal, muito manual. Existe muito esse processo manual ainda. Mas mesmo assim a gente conseguiu mudar muita coisa com equipamentos novos, né? Então, com essa mudança de prédio, a gente mudou alguns equipamentos também que nos ajudou muito e diminuiu um pouco desse número. Mas, de fato, a questão é você ter ali um colaborador que veste a camisa, que te ajuda, você passa por vários para você conseguir chegar em um. Hoje, graças a Deus, Dani, a gente tem uma turma excelente, a equipe que está conosco lá, excelente. Mas a gente ainda tem dificuldade, eu estou em processo de contratação. E para você conseguir chegar naquele que você quer, você às vezes tem que contratar 10 para chegar em um, né? Mas o Fernando, ele que faz toda essa parte aí com o pessoal lá. E a minha parte da empresa é o resto de tudo. Eu cuido ali de compra, de venda, de negociação, de preço, da produção em si, por exemplo. Eu que faço todo o cronograma de produção para o Fernando, né? Fernando, eu faço a contagem de estoque, faço o levantamento médio de venda, de distribuição, e passo para ele. Hoje você vai fazer isso, aquilo. Porque você tem a venda, sim, você dá a produção. E nem sempre a gente tem a venda pronta. Então a gente tem que ter um pouco uma certa bola de cristal para adivinhar o que vai sair. Aí é o feeling da experiência. Isso, a experiência. Então, eu cuido de toda essa parte, né? O Fernando, ele é a parte mais operacional e também é aquele que eu falo assim, Fernando, é isso que tem para fazer? Ele bufa. Para que horas? Mas tá ele é sacudido. Você sabe, vamos dizer assim, te dá tranquilidade de vender, que você sabe que do outro lado vai ter quem vai te entregar. Sim, exatamente. E ele não tem canseira. E assim, porque é falso essa ideia, mas infelizmente, às vezes a galera tem uma ideia de assim, empresário é aquele que fica só em casa, ou só tá viajando, não tá malemava na empresa, e é bem sucedido. Claro que tem, todo mundo luta para isso. Mas assim, no seu negócio, você acha que assim, é primordial a presença de vocês? 150%. Dani, olha, eu acho que assim, pro empreendedor, acho que a grande maioria começa pequeno, né? Então, para o empreendedor conseguir chegar nesse ponto de ficar em casa e delegar tudo, eu acho muito difícil. Eu acho que até os grandes não chegam nesse nível. Não, Dani. Eu acho que não consegue. Eu tenho alguns clientes de redes que hoje eu vejo, por exemplo, o cara com 5, 6 lojas e o cara tá lá repondo mercadoria na loja dele. Ele tá, sabe? Não tem como. Eu acho que se você quer conhecer a sua empresa e quer que ela ande bem, você tem que estar ali presente. Por quê? Por mais que você tenha um colaborador excelente, excepcional, aquele que está acima da média, ele nunca vai pensar exatamente como você. Ele não é você, né? Exatamente. Ele não é você. Exatamente. Então, sim, você vai delegar as funções de acordo com a confiança que aquela pessoa te passa, você delega a função para ela, mas sempre tem que ter uma supervisão. O olho do dono é que engorda o gado, não é verdade? Então, você sempre tem que estar de olho. E eu sou muito elétrico, sou muito ligado. Se eu for viajar, se eu for ficar em casa por algum motivo, seja por uma enfermidade, meu celular tá aqui, eu tô de olho nas câmeras, eu tô de olho nos e-mails, eu tô de olho... Que, inclusive, já deu umas falhadas aí, né? Não é bom...
Mas saudável não é. não é, Dani. A gente tem consciência disso, né? Mas é difícil, Dani. Eu acho que essa é a grande dor de todo empresário. A gente não desliga. A gente vive a empresa da gente no momento que ela está aberta até o momento que você vai para casa. Você não descansa. Eu ouvi um cara dizendo esses dias assim, eu trabalho 24 horas por dia. Ah, eu falei, nossa, mas é verdade, é isso aí. Sim. A gente trabalha 24 horas por dia. Então, a gente está até mesmo no lazer, a gente está trabalhando. Sim. Eu não digo para você que eu trabalho 24 horas por dia. Intensamente, eu trabalho de 12 a 13 horas por dia. Intensamente, dentro da empresa, ou seja, fora de casa. Mas quando eu chego em casa, eu não deixo de trabalhar. Por quê? Meu caso, talvez o caso de muitos, a gente perde sono, né? A gente perde noite de sono. Tem que deixar um caderninho. Normal. Eu lembro das coisas que eu tenho que fazer, que já passou, a hora que eu acordo de noite e falo assim, aquilo ficou para trás. Então, Às vezes o Eduardo manda uma mensagem assim, 5 horas da manhã. Dani, desculpa eu estar mandando mensagem agora. Mas isso já faz parte da rotina, né, Edu? Já é o horário de vocês ali, né? A nossa empresa, a gente, como eu disse, a gente tem que estar dentro o tempo todo. Então, ela inicia, às vezes, a parte da logística às 4 horas da manhã, com carros carregando para sair, e finaliza a hora que você consegue fechar as portas. Então, os funcionários entram, produção, às 7 e sai às 5. Ou quando passa um pouco, 6 horas. Mas geralmente, eu estou lá uma hora ou meia hora antes. Quando não, vai carregar carro, vai ter carga, 4 horas da manhã eu estou lá. E eu finalizo quando eu chego em casa uma meia hora depois. Porque às vezes eu chego em casa e minha mulher fala assim, calma, eu não desliguei ainda. É igual aquele motor, né, com rotação. Você desliga ele, mas ele demora a parar de girar, né? Então, eu começo a trabalhar a hora que eu saio da minha casa e paro de trabalhar a hora que eu saio no dia seguinte. Não para, ou seja, eu sempre estou ali. E a prova disso, acho que eu sei, os maquinários da Duffer, tem alguns que faz parte da engenharia, do engenheiro Eduardo também, Cara, né? Olha, é isso aí. Isso aí. O que acontece? Você teve que se reinventar. Você teve que se inventar para poder se manter no... Eu tive que aprender tudo dentro do ramo que eu atuo. Por quê? Eu preciso saber um pouco daquele equipamento, porque aquele equipamento é o coração da minha empresa. Ele que produz o produto. Como que eu chego num cliente e falo assim, hoje eu não tenho produto porque a minha máquina quebrou. Só que quando você precisa de um técnico para produtos tão específicos quanto os nossos, diferente de um computador. Um computador você compra várias marcas, vários modelos, né? Não, as nossas máquinas, às vezes tem uma empresa que fabrica que ela está lá em Goiás, né? E aí eu preciso daquele técnico com aquela empresa, com aquela máquina parada. Aí aquele técnico, ele vai marcar um horário, ele vai cobrar uma visita, ele vai cobrar as peças, e aquela máquina fica parada 2, 3 dias. Então aí é onde entra o que você tem que se virar e aprender a mexer naquilo. A mesma coisa, Dani, com matéria-prima, às vezes. Por isso que a gente tem que conhecer a nossa empresa do começo ao fim, todos os processos. Porque é só você que vai conseguir resolver aquele problema que às vezes ninguém resolve. É só você. E aí entra onde está presente. Está presente. Para você conhecer, você tem que estar presente. Exatamente. Para você conhecer, você tem que estar vivenciando aquilo ali. Exato. Hoje eu, por exemplo, se você perguntar para mim assim, você põe a mão na massa, Du? Você vai lá na produção? É muito raro o dia que eu vou e me envolvo com a produção manualmente ou com o pessoal ali. É muito raro. Mas eu passo todos os dias, várias vezes pela produção, observando. E quando acontece algo desse tipo, né? Tal equipamento parou. Então você tem que ser eletricista, você tem que ser mecânico, você tem que ser nutricionista, porque você tem que entender também o que pode dar de errado. Massa 50 ml de água a mais, às vezes, numa receita desanda, né? Temperatura de câmera fria, enfim, você tem que conhecer tudo. No meu ponto de vista, o empreendedor que ele não entende tudo do processo da sua empresa, ele fica muito dependente dos outros. E ficando dependente dos outros, às vezes, você não consegue atender o seu cliente como ele quer ou como ele merece ser atendido. Porque vai faltar. Vai dar pepino, né? Então, e vamos dizer assim, antes o Eduardo fazia, né? Era o Eduardo Fernando, aí depois veio o seu pai, sim, e aí já
outras pessoas estão vindo, né? Tá Sim, aumentando o tamanho. sim, Então, muitas coisas, vamos dizer assim, que era centralizado no Eduardo e no Fernando, hoje é mais descentralizado. sim. Foi fácil isso, Du? Dani, Sabe? Porque eu falo por mim. sim. Para mim não foi fácil. Então, assim, foi uma dificuldade que eu tive. Todo mundo falou assim, meu, você tem que sair um pouco do operacional. Uhum. Mas como a gente sai do operacional? Dani, não foi nem a gente só consegue descentralizar quando você consegue encontrar alguém que você percebe que ele tem a capacidade para aquilo. Às vezes, para você perceber essa capacidade, demora, né? Então, por isso que eu digo que você tem que conhecer tudo dentro da sua empresa, porque você vai sim passar para alguém fazer aquilo que você faz, só que mesmo assim você tem que estar de olho se está fazendo direito, né? E também tem os detalhes. Existem detalhes que, para aquela pessoa que está fazendo, às vezes não muda se ela errar em algo. Só que muda para quem? Para quem é o dono, para quem que é né, o responsável pela empresa. Existe no meu caso, existe um responsável legal pela empresa, pelos produtos. Quem que é? Sou eu. Como que eu descentralizo 100% para aquela pessoa, sendo que Se é o meu nome que legalmente tá lá. meu nome, e não só isso, eu trabalho com alimento, é uma responsabilidade muito grande, né? Imagine, hoje nosso produto, ele tem condições de circular o Brasil ou até fora. Aí uma pessoa lá de Minas Gerais, de 250 quilômetros daqui, come e encontra alguma coisa que não está certo. Peraí, você tem que estar sempre um pouco alerta, né? Então, descentralizar não é fácil, é necessário. Então, por isso que a gente, às vezes, passa por um processo mais longo de contratação de pessoas que você vai cortando para E chegar aquela? naquele que você consegue. Você solta um pouquinho. Isso. Opa, não deu certo. Recolhe um pouquinho, Isso. só até encontrar essa pessoa ideal que você fala, meu, agora dá para soltar. Não vou soltar 100%, mas vou soltar. Exatamente. Nunca solta 100%. Nunca solta. Nunca solta. Você solta 90%. 10% você está de olho. E quando acontece uma falha, às vezes aquela pessoa que está com os 90%, ele não consegue identificar o problema. Mas você só de olhar, você sabe Naqueles 10 você onde você acha. sabe onde está. Ô, Du, e fala para mim assim, até agora para puxar sardinha para mim, o que você acha no dia a dia no dia a dia da empresa e no processo da empresa, vamos dizer assim, o contador, qual que é a diferença? O que você acha que... Porque assim, ou o contador sabe assim, o pessoal fala, não fede, não cheira. Dani, não é isso não. Cara, não vejo por esse lado, não. Bom, como eu disse, eu já venho de uma família que empreende. Meu pai, ele teve uma malharia lá em Curitiba, onde ele perdeu praticamente essa malharia por conta de problemas ali com parte fiscal, com parte de imposto, que veio por conta do contador, né? Uma falha do contador. O meu pai, né, na empresa que ele tinha também similar à nossa, ele teve problema com outro contador. Então, eu acho que assim, para uma pequena empresa, no meu caso, né, e eu acho que é o caso de grande maioria, que todos que pagam um contador, ele conta primeiro com a confiança, você tem que ter uma confiança muito grande naquele prestador de serviço. E uma coisa que conta muito, nós se preocupamos tanto com a parte da sua empresa em si, que às vezes a gente não fica por dentro de que está acontecendo ali na parte fiscal, na parte contábil, o RH. A gente nunca está 100% certo do que deve ser feito. E aí que entra eu acho que o X da questão com o prestador de serviço. Isso eu falo, hoje nós estamos falando do contador, mas eu falo em geral, até mesmo, às vezes, de um advogado que a gente precisa, enfim. A comunicação. Eu costumo falar dentro da empresa que a comunicação é tudo. Porque quando você precisa de esclarecer uma dúvida, quando você precisa que aquilo às vezes se resolva naquele momento, que é o único momento que você tem que ter certeza que aquela pessoa que está prestando serviço para você vai te atender, né? E que ela vai fazer um serviço bem feito, ou que ela vai pelo menos te ajudar a se livrar daquela ansiedade, daquele talvez um problema que te surge como um contador. Eu tive que fazer uma dispensa, tive que abrir um CAT,
Meu Deus do céu, como é que é? Aí você entra em contato com o contador, você vai atrás do contador, e você vai conseguir falar com ele amanhã, né? Então, eu acho que a comunicação é o X da questão. É lógico que não entra só nisso, mas quando você consegue ter aquele contato, que é o que, graças a Deus, a gente tem com a Sorier, né? Tanto que é o que você falou, 5 horas da manhã, tá o mala lá mandando mensagem, né? Mas isso é muito importante, Dani. Por quê? Nós, empresários, nós não somos contadores. Apesar de que eu sou bacharel em contabilidade e não sei nada, né? Mas nós não somos contadores. Mas nós somos empresários do ramo, alimentício, né? E quando surge o problema? E quando mudou alguma coisa lá na parte fiscal? E quando mudou... eu, por exemplo, até hoje não faço nota fiscal da empresa. Eu nem quis aprender, para não ser mais uma coisa, né? A hora que saiu do papel, foi pro computador e falou, não, chega. Tô fora. Parei aqui. A moça lá que hora. faz, é a Karina que faz, né? Então, é esses detalhes, Dani. Então, nesse sentido, com a Solier, eu tô descansado. Porque eu sei que a hora que eu preciso, o Daniel, ou as meninas, enfim, do RH, do fiscal, o Rafa, pode mandar mensagem que eles vão responder. Não, legal. Assim, experiência, assim, nossa, né? Sim. Por exemplo, a gente está esse ano 2020, a gente fala que over delivery, que é entregar sempre um pouquinho mais do que a gente foi proposto a executar. Sim. Então, acontece essa relação com a gente, às vezes o Dulico fala, Dani, você é um cara mais estudado, embora o Eduardo é mais estudado que eu. Não. Você é um cara mais estudado, fala para mim, como que tá isso daqui? O banco tá me fazendo, tô pensando em comprar uma máquina ou um carro, fazer um investimento. Qual a forma mais adequada, fiscalmente, como que eu devo fazer? E aí, às vezes, assim, a gente percebe, eu falo por mim, eu fico até feliz, eu falo assim, saiu daquela rotina de contabilidade, RH, fiscal. Só de imposto. E foi para um over delivery de assessoria. Porque você fala assim, o cara tá fazendo uma pergunta para mim que ele poderia fazer, às vezes, para um gerente de banco. Sim. E ele sente a confiança na gente. Sim. A gente acaba, não só com você, mas com outros clientes, de participar até do dia a dia pessoal da pessoa. Isso faz diferença, né? Totalmente. Totalmente. Como eu disse, a gente já vivenciou com outros profissionais, né? E são coisas que a gente não consegue encontrar em outro lugar, né? Tanto que, assim, indicação, até o meu pai, eu mesmo indiquei você para o meu pai, lembra? Você vai lembrar disso. E é 100%. Isso é o importante, viu, Dani? Como eu disse, a gente se foca muitas vezes na parte da empresa e esquece um pouco daquilo que é o contador que faz. E por esquecer, e por a gente não ter o conhecimento atualizado daquilo, as coisas acontecem e vai passando. Se você não tiver um profissional que te dá um suporte adequado, as coisas dá pepino. O contador, se você não confiar nele, se ele não for uma pessoa íntegra, dá não. Eu até falo assim, a pandemia, acho que a pandemia, como que eu posso dizer, não é esclarecer, ela fez surgir à tona muitas coisas que já aconteciam. Sim. Então, por exemplo, muita gente ligava e falava assim, como que tá o pessoal por aí? Como que tá seus clientes? Como que tá as empresas? E isso daí, para o contador é fácil. Isso. Porque ele tá lá com 100, 200 tipos de negócios diários. Então, ele fala, olha, fulano tá assim, tal área tá assado. E isso daí, essa comunicação faz toda a diferença nesse momento, porque se o contador tá, eu acredito, né, que ele tá em parceria, em comunicação com outros clientes, automaticamente, quando ele vai falar com esse cliente, ele enriquece, exatamente, ele sabe o que está falando. Sim, exatamente. A pandemia foi isso. Eu fui um dos que te liguei várias vezes, Dani, como é que tá agora? A pandemia nos ensinou muito, né? A gente teve que se reinventar, né? E eu lembro muito disso, que eu ligava, e como é que tá, apesar de eu ter muito contato com cliente externo, mas o meu contato com cliente voltado à área da alimentação, né? E a gente não sabia como estava lá fora, né? Então, realmente, acho que isso aproximou realmente o profissional contador, o profissional da contabilidade com as empresas, porque foi momentos que a gente precisou muito. Eu, graças a Deus, não precisei fechar,
Mas e para aqueles que fechou? Quanto trabalho não teve o contador para poder resolver todo aquele problema daquele cliente, né? E, enfim, acho que é isso. Maravilha, Du. Du, agora se você pudesse dar um conselho para quem está iniciando, para um empreendedor, qual que seria, sabe assim, uma coisa que você fala assim, meu, se você estivesse começando hoje, que você gostaria de ouvir? Cara, o que eu falaria? Primeiro, tenha confiança e fé. Fé, quando eu digo, não é só em você, é fé em Deus mesmo, sabe? Entrega aquilo que você vai fazer para Deus e tenha fé no seu potencial. Pesquise bem o que você vai fazer, só que seja determinado. Você vai se privar de muitas coisas. Tenha consciência que os seus horários mudam. Você vai trabalhar para aquilo 24 horas por dia. E vai ser difícil. Não adianta falar aqui, olha, Dani, vai ser facinho. Não. A família de Itália, a Duffer, foi cerca de 1 ano estruturando ao ponto de eu falar assim, agora eu tiro. Até então eu só punha. Você não tinha salário, né? Não tinha. Então, até então, eu punha dinheiro lá dentro. Vendi, poxa, uma venda legal, foi bacana. Graças a Deus, o que eu vou fazer com esse dinheiro agora? Eu vou comprar eu vou comprar uma máquina. Vou comprar um outro carro para eu pôr para trabalhar na rua. Então, assim, vai ser difícil. Mas tenha determinação. Esqueça seus horários. Você tem que trabalhar fora do horário. Às vezes você tem que pensar até fora da caixinha. Você tem que ser ousado, mas tenha determinação e vá para cima. Não faça corpo mole. Se você fizer corpo mole, dificilmente você vai ter sucesso. E isso, eu não digo que é por um longo período, eu digo que é para sempre. Para sempre. Isso é para sempre. Se você quis ser um empreendedor, montar o seu negócio próprio, tenha consciência que o quê? Vai demandar 100% do seu tempo, vai demandar da sua força e cansado você vai ficar. Mas você vai colher os frutos daquilo que você está fazendo. Acho que é isso. Maravilha, Du. Então é isso aí, pessoal. O Du então, é um empreendedor aí de muitos anos. Já mostrou pra gente que os desafios não param, né? Todo dia tem um desafio novo. É o que eu costumo falar. Até nosso coração bate assim. A nossa empresa é assim também. Exatamente. Então tem os dias de alta, tem os dias de baixa. Exatamente. E aí é saber manter a cabeça no dia de alta e ter a fé no dia de baixa e saber que você vai estar em alta de novo. E o que você falou. E a humildade, Dani. A humildade. Você é empreendedor, você tem que ter consciência que sozinho você não faz nada. Você precisa dos outros. Então seja humilde. Você é o dono, mas você é só uma engrenagem daquela máquina. Seus funcionários, seus clientes, as pessoas que trabalham com você, que prestam serviço com você, cada uma delas é uma engrenagem. Eu gosto de comparar um relógio. Então tem a engrenagem maior e a engrenagem menor. Se a maior para, a menor para. Se a menor para, a maior para. É assim. Então você tem que tratá-los como você gostaria de ser tratado. Com humildade e o respeito com o seu cliente como você gostaria que te respeitasse. Se você vendeu, venda como se fosse para você mesmo. E acho que é isso. Então, gente, a gente teve o nosso primeiro episódio com o Eduardo, com o Du, os mais íntimos. Du, fala um pouquinho da como que a gente encontra as massas, se tem algum site, para a gente conhecer o produto, porque dizem que a comida a gente primeiro compra com os olhos, né? Então, para quem quer aí tá acompanhando um pouco do nosso trabalho, da nossa rotina, nas nossas redes sociais, @família de Itália, você consegue aprender até receitas, gente. Ali a gente não vende só a massa, tá? A gente dá o caminho para se produzir, para se montar, fazer, enfim, @família de Itália. Para quem quer trabalhar com os nossos produtos, pode estar entrando em contato conosco, nosso telefone 3849-1928, e a gente vai estar pronto para atender. Maravilha. Show? Então, gente. Obrigado. Se vocês gostaram desse primeiro episódio, curtam, comentem, compartilhem. É isso aí, gente. Valeu! Valeu!